que carnaval agridoce, né? Que alegria mais contida e constrangida devido ao que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Para quem está nos acompanhando em todo o Brasil, essa pessoa talvez não saiba que o litoral norte de São Paulo é um dos mais bonitos do Brasil e, portanto, um dos mais bonitos do mundo. A pessoa pensa em São Paulo e esse pensamento remete à selva de pedra, né? Ao cinza da capital. O litoral norte de São Paulo tem praias que competem facilmente, não estou dizendo que ganham, tá? Mas competem ali pau a pau com algumas das praias mais belas do Nordeste. Essa região aí de São Sebastião é muito bonita, de Ubatuba, que foi atingida também, ainda que com menos força, tá entre as mais belas do mundo. É claro que nenhum ecossistema, por mais valoroso, por mais belo, por mais pitoresco que seja, vale uma vida. São muitas as vidas perdidas de que estamos falando aqui, mas essa beleza natural, aliás, é uma tragédia com um gosto de Brasil, né? Uma beleza natural incrível que acaba sendo destruída pela nossa voracidade na ocupação de espaços que ocupados não deveriam ser. Tá aqui na capa do Estadão. Tragédia no litoral norte coincide com avanços sobre a Serra do Mar. E aí o Estadão publica 2 fotos de satélite da região de São Sebastião, ali de Barra do Saí, que praticamente desapareceu sob a lama, e a Praia da Baleia, também muito bonita. E essas imagens mostram a ocupação radical e desenfreada do solo, Eren. A urbanização avançou de maneira descontrolada em direção à área verde, está cada vez mais densa. Os números são os seguintes: a área urbanizada naquela região cresceu 346% desde 1985. Essas imagens apontam a abertura de vias, novas construções, moradias mais vulneráveis, misturadas ali com condomínios de alto padrão. E muita gente ali se instala ilegalmente porque é uma região muito bela, mas muitos simplesmente ocupam áreas de encosta porque precisam trabalhar. Ah, mas por que aqui? Porque é aqui que eu trabalho. É aqui que eu ganho meu pão, é aqui que eu coloco comida na mesa da minha família. Se eu não morar aqui, a minha vida vai se tornar inviável. O cara vende picolé na praia, vai se virar tendo que se locomover com 2, 3 ônibus por dia. Consegue. E aí o desmatamento e a impermeabilização do solo facilitam os deslizamentos de terra, segundo os especialistas. Como apontava mais cedo o tio Rei, e apontam os especialistas, sim, foi um evento único. Foi uma chuva bíblica, algo que, mesmo naquela região e mesmo nessa época do ano, não é comum. Mas, certamente, estaríamos vendo uma situação menos desesperadora se tivéssemos respeitado as leis de ocupação do solo. E aí a responsabilidade cai, obviamente, sobre o poder público, que acaba lá urbanizando essas áreas, já manda logo no mês seguinte o carnê de IPTU e pronto. Temos uma favela, temos um bairro no local em que deveria haver Mata Atlântica. Falaremos muito sobre esse e outros assuntos, sobre a tragédia do verão brasileiro, sobre a felicidade dos campeões em desfiles de escola de samba. Parabéns à turma da Mocidade Alegre de São Paulo. Hoje sai a campeã do Rio de Janeiro, sobre o lado político dessa questão, sobre ainda a tragédia na Europa, né? A gente não terminou ainda de contar a história turca e síria, e já temos de lidar com as nossas próprias tragédias, portanto o tempo é curto. Vamos nessa, todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. A bateria. As buscas por vítimas na tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo entram hoje no 4º dia. Ontem, segundo a Prefeitura de São Sebastião, uma criança de 3 anos foi resgatada com vida. Até agora, as autoridades confirmam 46 mortes provocadas pelo temporal do último fim de semana e pelo menos 40 pessoas permanecem desaparecidas. Ontem à tarde, os trabalhos chegaram a ser suspensos porque voltou a chover e choveu muito forte. Nada comparado ao que aconteceu no fim de semana, mas foi uma chuva pesada, num solo já muito encharcado e muito instável. E aí, risco de novos deslizamentos. Na Barra do Saí, uma das áreas mais atingidas, ainda há pessoas soterradas. Minha sobrinha e o marido dela. Desde a sexta-feira que ninguém consegue encontrá-lo. Muitos parentes ainda
soterrada aí, cara, muito difícil, hein? Meus amigos, eu perdi muitas pessoas queridas, muitas pessoas boas, sabe? As buscas são feitas desde domingo por integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Exército. Sobrevivente, Maria Silva, que mora em São Sebastião, foi uma das resgatadas pelas equipes. Eles pularam o muro com a cadeira. Depois me pegaram lá na lamaceira lá e levaram para outro morro lá. E foi tenebroso, viu? Aquela descida de morro lá, aquelas pedras lá. Quase 3.000 pessoas perderam imóveis e estão acolhidas em abrigos montados em escolas e ONGs ou na casa de parentes. Bom, nas estradas, muita gente voltou ontem, mas ainda há trechos de interdição. Algumas estradas, como a Mogi Bertioga. A Mogi Bertioga é uma estrada que liga a região metropolitana de São Paulo exatamente a essa região do litoral norte. Não é a melhor alternativa, mas é uma alternativa para quando o famoso sistema Anchieta Imigrantes está com trânsito muito ruim. Mas as alternativas são poucas. Muita gente voltou, mas há muitos trechos de interdição e fila para remoção de veículos que ficaram submersos no fim de semana. É ou não é, Helena Freitas? Bom dia para você. Bom dia, Megali. E esses motoristas que tiveram prejuízos com veículos completamente alagados estão ainda deixando os veículos nas casas, nas ruas, porque acionam as seguradoras e não há qualquer previsão para remoção, né? Isso porque os guinchos, os veículos não chegam também até o litoral. Então, várias dificuldades. A gente está acompanhando o caso da empresária Giovana Guiar. O carro dela ficou submerso. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, é um veículo branco e chegou a água para cima do teto. E outros 5 veículos, né? Então, no total, 6 veículos deste imóvel, alugado por ela e por amigos, ficaram completamente alagados e agora ninguém tem perspectiva de quando que eles poderão ser retirados de lá. 6 carros e a gente está tentando ir embora, mas tá difícil. Nenhum carro liga? Não. Na verdade, a gente nem tentou. Os carros cobriram até o topo, a gente não tentou, não. Pra não dar problema. Vai só acionar o seguro mesmo. Previsão só para dia 25. Agora, só que a gente não sabe se vai acabar comida, se vai acabar água, porque estão falando que pode acabar. A nossa água aqui da casa já acabou, de caixa, né? Água para beber temos. Mas banho não conseguimos tomar. A energia foi restabelecida no imóvel alugado pela Giovana e outros amigos, mas ainda assim, ontem à noite eu conversava com ela e ela já deixou a residência por lá, seguiu a pé, caminhou 7 quilômetros num ponto onde ela buscou uma lancha para deixar lá a cidade e depois de lá eles alugaram uma van para ir embora para São Paulo, porque literalmente o imóvel era um sobrado com 25 pessoas, a água ocupou até o primeiro andar da casa, eles ficaram no segundo andar da casa, completamente assim abalados, né? Resolveram voltar para casa e os carros ficaram mesmo na Baixada, né? Não há previsão ainda de remoção destes carros. Um outro problema muito constante enfrentado por turistas, moradores, além da comunicação, a gente acompanha, né, desde do fim de semana, sem internet, sem telefonia, a questão da busca por alimentos, né? A preocupação com o risco de desabastecimento provocou uma correria, uma busca muito grande aos supermercados. Ela relata também, a Giovana, que se dividiu com os colegas para comprar alguns itens na praia de Camburi, em São Sebastião. O mercado tinha umas 500 pessoas na fila. A gente nem foi. Aí a gente começou em comércio menor, entendeu? Tem uns comércios menores aqui, mas também não tinha quase nada. Não tinha mais bolacha, não tinha mais nada. Tinha 4 salgadinhos na prateleira. A água a gente pagou R$5 em cada garrafinha. Tá um absurdo aqui de preço. Salgadinho mais de R$12. Tudo muito caro. Eles estão colocando o preço lá em cima. Pão acabou. Pão no mercado não tem mais. Aqueles pão Puma. Compraram um pão francês, mas bem murchinho, sabe, já. O abastecimento dos comércios deve começar a ser normalizado após a liberação parcial das rodovias. No momento, a gente tem 2 bloqueios totais que ainda afetam quem está nas praias do litoral norte de São Paulo. Continua a interdição na Rio Santos, na altura da Praia Preta, no quilômetro 174, perto de Juqueí. Os demais pontos da Rio Santos sofrem interrupções parciais, os veículos seguem em operação comboio, então a gente está acompanhando essa situação. E também a Mogi Bertioga, onde há interdição total na altura do quilômetro 82, trecho de Biritiba Mirim. Por lá as obras de recuperação já começaram, mas devem durar pelo menos 2 meses, de acordo com a previsão do governo de São Paulo. Sheila. É isso, Elaine. Total 6 meses para a liberação completa da Mogi Bertioga, previsão para liberação parcial 2 meses.
Pelos próximos 2 meses, não tem como utilizar a Mogi Bertioga. Obrigada, Elaine, pelas informações. A gente vai seguir ainda falando, até porque essa liberação parcial da rodovia Rio Santos permitiu que algumas pessoas fossem buscar alimentos, como a gente pôde ouvir agora no relato da Giovana, mas com essa condição. O mercado de Maresias, por exemplo, tinha 2 horas de fila, um desespero para as pessoas conseguirem se abastecer. E com essa questão, quem não conseguiu alugar uma van, sair de lá de outro jeito, ficou com o carro comprometido, não consegue deixar as cidades ou as praias onde estão em São Sebastião. O dinheiro tem sido o único meio de pagamento porque os caixas eletrônicos não estavam funcionando, o sistema caiu como um todo, então Pix também não era possível fazer. Houve uma corrida aos caixas eletrônicos e aí uma dificuldade tremenda, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar com dinheiro vivo. Então é uma outra dificuldade em relação a isso, além dos preços abusivos sobre os quais a gente vai falar já já. 1 litro d'água por R$ 93, o que é absolutamente revoltante. Lojas? Ou no mercado paralelo? Não, foi um comerciante. Que foi flagrado, inclusive, pelo repórter Wallace Lara, da TV Globo. Ele chorou, né, no ar. Foi uma cena que eu acho que, enfim, rodou bastante aí nas redes sociais. Um abraço pro Wallace Lara, que ficou revoltado com essa condição. E não tem como, né? Você tá falando de 1 litro d'água a R$ 93. É muito revoltante. Como alguém pode se aproveitar de um momento de tragédia, de drama humano como esse, né? A gente vai agora direto ao litoral norte. Nosso colega Lucas Josino está por lá. Ele está baseado em Juqueí, mas ontem, por exemplo, pegou um barco e foi até Barra do Saí. Por quê? Porque Barra do Saí só pode ser acessada pelo mar ou pelo ar. Ele pegou um barco, passou o dia em Barra do Saí, agora já voltou para a área de Juqueí. Conta pra gente um pouco mais, Josino, como é que foi esse momento, o deslocamento e a situação em Barra do Saí e também em Juqueí. Bom dia para você. Tudo bem, Sheila. Bom dia para você, para Ellen, para o Megali. Uma ótima quarta-feira. Hoje voltaremos de novo para Barra do Saí. O problema maior é que lá não tem sinal de internet, não tem sinal telefônico também. Então fica difícil, por exemplo, da gente conseguir fazer as entradas ao vivo. Por isso que hoje pela manhã a gente vai continuar aqui em Juqueí, também onde estão baseadas várias buscas por sobreviventes, e depois à tarde voltaremos lá então para Barra do Saí, que sem dúvida alguma é o local mais prejudicado com essas chuvas. A vila da Barra do Saí, viu, Sheila, parece que foi virada de cabeça para baixo. É um cenário completamente de guerra. Logo quando a gente chegou ontem pela manhã, a gente já viu várias ruas tomadas pela lama, carros completamente destruídos, de ponta cabeça, como se tivessem sofrido um acidente, literalmente. Várias árvores que caíram também sobre as casas, sobre as ruas, muitas, mas muitas árvores mesmo, muita lama, muita sujeira e muito difícil o acesso. A gente precisava, por exemplo, conseguia só atravessar uma rua em 20 minutos, passo a passo, porque são muitos galhos de árvores que foram derrubados, que caíram com esse temporal. E aí a gente chegou nos locais onde estão sendo procuradas os sobreviventes. Em um desses pontos, por exemplo, tinha umas 4 casas no alto do morro, que eram casas turísticas, que estavam completamente lotadas de turistas. E esses turistas ainda não foram encontrados, pelo menos 50 pessoas. Só nesse ponto, pelo menos 50 pessoas. Nesse lugar, 35 corpos já foram retirados sem vida. 35 desse total de 46 que foram confirmados pelo governo estadual, mas ainda há muita gente desaparecida. Várias equipes do Corpo de Bombeiros, do Exército, moradores, voluntários, estão trabalhando numa força-tarefa, tirando pedra por pedra, lama por lama, para tentar achar sobreviventes. A boa notícia é que ontem uma criança de 3 anos foi salva, foi retirada dos escombros com vida, ou seja, ainda há muita esperança. A gente viu relatos na Turquia de mais de 100, 150 horas depois do terremoto, as pessoas foram salvas. E aqui ontem não foi diferente, porque essa criança de 3 anos foi retirada com vida. Então ainda há muita esperança por parte das equipes. Esse é o lado das buscas, do resgate, mas também é o lado da doação. Doação, por exemplo, na Barra do Saí está sendo difícil de chegar, porque só por barcos. Os barcos são pequenos, então eles precisam se dividir para trazer os mantimentos, alimentos, água, remédios, roupas e várias outras coisas. São muitas pessoas que perderam absolutamente tudo e estão em alguns abrigos, estão dormindo em colchões, em ginásios daqui tanto da Barra do Saí quanto aqui em Juqueí. Ontem choveu muito, viu, Sheila, durante a tarde.
Choveu demais, demais mesmo, que fez com que as buscas fossem interrompidas e retomadas hoje pela manhã. Agora aqui o céu está azul, o sol já está brilhando forte e as buscas já foram retomadas tanto na Barra do Saí quanto em Juqueiro. Sheila, Ellen e Megali. Para explicar, Josino, para explicar ao ouvinte de todo o Brasil a dinâmica do litoral norte de São Paulo, quando a gente fala dessas praias de Barra do Saí, Barra do Una, Baleia, Maresias, Paúba, Camburi, Juqueí, Boracéia, Boiçucanga, tudo isso faz parte de uma cidade chamada São Sebastião, uma cidade muito comprida. Eu não sei exatamente quanto, mas deve ter ali 100 quilômetros. 100 quilômetros. 100 Eu ia quilômetros. falar 80. 100 quilômetros de extensão. Que vai, espichados, assim, ao longo do espichados pela litoral. Rio Santos, né? Sob a Serra do Mar. A Rio Santos funciona como uma avenida, interligando as praias que seriam bairros de São Sebastião, é isso? Tudo isso é São Sebastião. Depois tem Caraguatatuba, depois tem Ubatuba, e aí a gente já chega ao Rio de Janeiro. São poucas as cidades do litoral norte de São Paulo, mas muitas as praias. Então essas cidades são divididas em vilas, como a vila de Barra do Saí. É uma vila. Quando a gente vê uma grande enchente em Petrópolis, Petrópolis pode perder um bairro, pode perder uma região, né? As pessoas se abrigam e a cidade continua viva. No caso de Barra do Saí, claro que São Sebastião vai continuar existindo, mas no caso de Barra do Saí, eu ouço relatos de que a cidade, a vila, né, deixou de existir. Porque não há nada ali que se salve. E quem é que vai voltar a construir numa boa? Quem é que vai voltar a construir num lugar desses? E espero que haja dessa vez responsabilidade do poder público para que qualquer construção tenha fiscalização muitíssimo severa. Foi o que não aconteceu nas últimas décadas. Ô Luquinha, você confirma esse relato que eu recebi à distância de que Barra do Saí, pelo menos nesse momento, não existe mais? Bom, algumas partes da Barra do Saí não existem mais, no Megali, é impossível. É uma vila que tem muitos morros íngremes, e esses morros foram construídas casas em área de risco, e são muitas casas, e esse morro veio abaixo completamente, escorregou. Ontem a gente entrevistou uma mulher, só para vocês terem ideia do tamanho do milagre, eu fiquei muito impressionado com essa história. Ela morava no alto desse morro, que foi completamente ao solo, e ela estava deitada. Ela estava deitada com a mulher dela, com a esposa dela e com o filho da esposa. Elas estavam dormindo, e aí, durante a madrugada, ouviram um estralo, e aí quando elas olharam para trás, metade da casa tomada pela lama e já tinha caído o morro abaixo. Centímetros da cabeça. Então vocês imaginam, por exemplo, a parede do quarto foi completamente derrubada numa velocidade imensa, com aquele deslizamento de terra, vocês imaginam só. E ela estava a centímetros dessa parede com a cabeça encostada, deitada na cama, virada para a parede. E assim, por questões de centímetros, ela, o filho e a mulher se salvaram e conseguiram sair rapidamente dessa casa. Nesse trecho do morro da Barra do Saí, não existe mais, nem parece que ali tinham casas. Tinham casas turísticas, inclusive, não só de moradores. Não parece mais nada, porque o morro todo veio abaixo. E isso aconteceu em pelo menos 3 morros lá na Barra do Saí. A parte mais próxima da praia está intacta. Agora, a mais próxima do morro já não existe mais, viu, Megali? O ouvinte está percebendo aí o cansaço, né? Na voz do Lucas Josino, que está acordado aqui faz 14 horas. Participou ontem do Brasil Urgente, do Jornal da Band, do Jornal da Noite, e tá resiliente aí, trazendo informação pra gente, fazendo o que repórter tem que fazer nessas horas mesmo, né? Se jogando na pauta, na tragédia, enfim, tendo de manter um olhar distanciado, o que é muito difícil. Então, força para você aí, Luquinha. Bom trabalho, bom descanso. Quando for descansar, a gente vai conversar bastante nos próximos dias. Um abraço. Obrigado, Megali. A gente segue por aqui, qualquer coisa é só ligar. Forte abraço. Um abraço para você. E sabe, Megali, Ellen, esses dias todos foram muito difíceis aqui por causa das histórias que iam chegando das pessoas que representam esses números, né? De mortos, de pessoas que estão desaparecidas, a angústia dos parentes todos. Ontem, infelizmente, a gente teve o primeiro sepultamento, a primeira vítima do temporal em São Sebastião. Foi sepultada, um bebezinho, Levi, de 9 meses. Ele morreu na madrugada do domingo, depois de ser levado dos braços da avó por uma onda de água e lama, né, que atingiu a casa da família.
poucos minutos antes, ele havia sido salvo, com vida ainda, na casa em que ele morava, exatamente na Vila Açaí, depois as quedas de árvore, enfim, aquele monte de lama de árvore, enfim, que veio morro abaixo, né? Tudo isso caiu sobre o imóvel, deixando somente a caixa d'água da casa de pé. A avó conseguiu pegar a criança nos braços, mas acabou não conseguindo segurar. Veio uma onda de lama e de água e levou. Essa foi a primeira vítima sepultada, o Levi, de 9 meses. É de partir o coração. E a gente não pode aceitar que essas histórias continuem acontecendo. Fica parecendo repetitivo, mas infelizmente essa realidade é repetitiva. É impressionante, exatamente há 1 ano a gente estava falando disso, só muda a região. Só muda a região. E nesse caso de São Sebastião, a gente tem cobrado investimentos que não foram feitos, por exemplo, em sistema de alerta, em sirenes. Nada foi feito. Houve um alerta dado pelo CEMADEM de uma chuva que não era de 600 milímetros, mas que era uma previsão de 300 milímetros para a região. O alerta pelo CEMADEM foi feito. A Defesa Civil. Não há um sistema de alerta, de sirene, de retirada, um sistema de emergência, de gestão de risco para retirar essas pessoas diante de uma chuva tão forte quanto essa. Deu no que deu. E de novo, cara, é impressionante. Não dá para a gente aceitar que a família do Levi esteja agora chorando pela morte dele, assim como as famílias de todas as mais de 40 pessoas que estão sendo sepultadas no dia de hoje e as pessoas que continuam angustiadas, apreensivas, aguardando pelo resgate, quem sabe ainda com vida, desses que estão desaparecidos embaixo da lama. E uma cidade que, para além dos seus impostos, recebe royalties, né? Exatamente, recebe do petróleo. Royalties, né? Ou seja, não é falta de orçamento. É. Bom, em meio à tragédia, uma corrente de solidariedade se formou para ajudar as vítimas das chuvas. A ONG Gerando Falcões, parceira da Band, superou a meta. Arrecadou até agora mais de 3 milhões de reais, dinheiro que está sendo usado para comprar alimentos, roupas, colchões para quem perdeu tudo. É a campanha Tamo Junto, que previa que a cada R$1 doado a entidade colocaria mais um. Mas a logística na região ainda dificulta a chegada dos mantimentos, segundo o fundador da ONG, o Edu Lira. Existe um desafio adicional, porque as estradas estão bloqueadas. Alguns trechos das estradas foram absolutamente destruídos. Então, toda a logística das doações, elas estão sendo feitas por transporte aéreo. Porém, a gente tem poucos helipontos, o que cria um tráfego aéreo. A gente está conseguindo fazer o escoamento, mas é importante que os ouvintes doem para organizações sociais respeitadas. Para doar, basta acessar o site gerandofalcões.com/tamo junto. Vou repetir. Gerandofalcões, sem o tio, né? .com/tamo junto. Uma outra forma de ajudar é pela campanha da CUFA, Central Única das Favelas, em parceria com a Frente Nacional Antirracista. Até agora, mais de 2 toneladas de alimentos e produtos, como itens de limpeza e água potável, foram arrecadados. Segundo o presidente estadual da CUFA, Marcivan Barreto, muita coisa tem chegado por helicóptero. Sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil lá e a gente precisa de todo o apoio possível. Então, queria aqui agradecer a CCR, em parceria com a CUFA, está fazendo chegar esses alimentos de helicóptero. Hoje, a gente está levando principalmente grande quantidade de fraldas infantis, fraldas geriátricas, também bastante água, mas é claro, alimentos, kits de limpeza. Acho que é importante, né, essa rapidez, porque as pessoas praticamente perderam tudo lá, né, além das vidas, né, mas também alimentos e estão precisando desse apoio. Para colaborar, você precisa só enviar um Pix utilizando o e-mail doações@cufa.org.br. Atenção, é .org, tá? Não coloque .com, é .org. doações@cufa.org.br. E há várias outras maneiras de você ajudar, não só com dinheiro, mas com água potável, alimentos, roupas, enfim, basta olhar para o lado. Ali perto da minha casa tem um SESI. Cheguei ontem de viagem e vi que havia ali uma central que havia sido organizada às pressas para receber essas doações. Estava fechada ontem, mas imagino que pelo feriado. Hoje provavelmente vai abrir. Então, se você procurar, você vai encontrar muita gente arrecadando produtos e dinheiro para ajudar essas pessoas. Em entrevista exclusiva à Band News FM, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes,
falou sobre como esses locais atingidos pelos temporais ainda não foram nem alcançados pelas equipes de resgate. Informação não chega de forma rápida também, o que tem sido uma dificuldade, a de comunicação nessa região, e disse ainda que cortes no orçamento da União prejudicaram o combate aos desastres causados por ações da natureza. A verba para agora, esse ano de 2023, é a menor dos últimos 10 anos. Nós tínhamos previsão de 2022 para 2023, no orçamento Papaquim Costa, de apenas 2,7 milhões de reais, quando o Ministério já tinha contratado 1 bilhão e 600 milhões de reais para esse tipo de projeto. Então, se não há uma continuidade nos investimentos de políticas preventivas, que já deveríamos, talvez, com essa continuidade, ter chegado a esses monitoramentos locais na área de risco, de preparação, né, aí acaba criando essa lacuna aí. Bem, a Defesa Civil alerta para mais temporais nesses próximos dias, o que, claro, pode dificultar os trabalhos de buscas no litoral norte de São Paulo. Ontem as buscas chegaram a ser paralisadas por causa da chuva forte e a expectativa de que chova 200 milímetros até amanhã. Acaba de sair a atualização do número de vítimas. Obviamente é uma atualização parcial, os números ainda vão aumentar bastante. De acordo com a Defesa Civil, são 48 mortos. Até agora há pouco eram 46, 26 vítimas foram socorridas, 38 pelo menos estão desaparecidas. 48 mortos, 26 vítimas socorridas e 38 ainda desaparecidas no litoral norte de São Paulo, segundo a Defesa Civil. Bom, e a gente agora continua falando de chuva, porque a Defesa Civil alerta para mais temporais nos próximos dias, o que pode dificultar trabalhos de busca. E a expectativa é de que chova 200 milímetros até amanhã. Ontem choveu forte também no Rio de Janeiro. Quem tem informações aqui é a Luana Bernardes. O município do Rio volta ao estágio de normalidade após as fortes chuvas que atingiram diferentes pontos da cidade ontem, causando transtornos a moradores e motoristas. A capital fluminense chegou a entrar em estágio de atenção, terceiro em uma escala de 5. As zonas norte e oeste foram as mais afetadas. Moradores de bairros como Anil, Madureira, Meier, Colégio e Jacarepaguá relataram problemas com o fornecimento de energia por causa da chuva e do vento forte. 39 sirenes foram acionadas. Municípios da Baixada Fluminense também tiveram registro de chuva forte, como Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Ninguém ficou ferido. Está conosco a nossa meteorologista Stephanie Toso, ou jornalista meteorologista, para falar a respeito do que aconteceu nos últimos dias, do que pode vir a acontecer nas próximas horas. O Stephanie, que ia chover forte nessa região, não era novidade, você já havia avisado, mas a gente ficou surpreso, imagino você também, com o volume de chuva. Eu sei que você já explicou isso algumas vezes nos últimos dias, mas tem muita gente voltando do feriado, que está ouvindo o rádio pela primeira vez, né, desde a semana passada agora. Eu queria que você explicasse novamente o que provocou essa pancada tão forte, tão acima daquilo que era previsto nas regiões mais atingidas. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Ellen, para Sheila, para todos. Bom, no fim de semana a gente teve aquela forte frente fria que se aproximou aqui do estado de São Paulo. Então, na noite do sábado, ela se juntou a uma baixa pressão, que canalizou um núcleo intenso de muita chuva aqui para o litoral norte do estado de São Paulo. Então, em um curto período de tempo, entre a noite do sábado, madrugada e manhã do domingo, a gente teve esses volumes excepcionais que chegaram a 683 milímetros aqui pelo litoral norte. Agora a gente não tem um grande sistema atuando, só que a condição de verão, esse ar quente, úmido, a temperatura subindo cada vez mais, ainda provoca esses temporais típicos da estação pelo estado de São Paulo. Então, entre a segunda-feira, ontem, hoje, a gente ainda mantém um alerta para a chuva que pode potencializar esse novo risco para transtornos, principalmente do litoral. Então, até a sexta-feira a gente tem acumulados em torno de 200 milímetros para essa região. Como já choveu muito durante o fim de semana, agora qualquer chuva, mesmo que de forma fraca, isolada, ainda é motivo para preocupação. E o estado de São Paulo continua em alerta. Então, até mesmo região metropolitana, interior, ainda com muita chuva. A gente teve instabilidade ontem se aproximando de novo aqui do estado de São Paulo, ainda associada a essa umidade, provocou chuva de novo por muitas regiões paulistas, com acumulados que passaram de 60 milímetros. Então, para hoje, o potencial para temporais
segue muito alto no litoral norte. Então, regiões como Bertioga, Ubatuba, até mesmo São Sebastião, que já tiveram muita chuva, voltam a ficar em atenção. Agora de manhã a gente tem esse período com tempo firme, só que a partir da tarde a chuva já volta a ganhar intensidade. Então, é uma situação ainda complicada, isso pelo menos até o domingo para a região, e de forma geral para todo o estado de São Paulo. Agora, a gente também tem um alerta que vale reforçar não só para a chuva, mas por os ventos que ainda podem atingir 80 km por hora hoje em muitas áreas aqui do estado de São Paulo. Então, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira também com uma situação mais vulnerável nessa quarta-feira. E a gente continua nessa condição para muitas áreas do país. Então, o Sudeste hoje já entra em alerta também entre sul de Minas, Rio de Janeiro, já teve muita chuva ontem, com acumulados que passaram de 60 milímetros. Então, situação ainda para temporais no Grande Rio, Costa Verde e a região da Zona da Mata. Então, segue esse alerta para muitas áreas do país ainda, para essa chuva que vem em forma de pancadas fortes, típicas da estação, mas lembrando que já choveu muito em muitas áreas desde dezembro. Então, solo saturado ainda com potencial para esses transtornos. 630 milímetros quase. Não é um negócio que a gente ouve todo dia, né? Não. É um negócio impressionante, a maior do Brasil, pelo que está sendo dito. Agora, o que me impressiona é que esse recorde não tem durado muito, o Stephanie. A maior chuva do Brasil, tô no Google aqui, você me corrija se eu estiver enganado. Havia sido marcada em Florianópolis, em 91. Aí depois, essa chuva foi superada pela chuva de Petrópolis, que caiu da última vez, ali na região serrana do Rio de Janeiro. E aí essa de Petrópolis não durou 2 anos. A gente já tem um novo recorde agora do litoral norte de São Paulo. Então é razoável imaginar que daqui a pouco vai cair uma pior ainda, e que a gente vai começar a não falar mais em milímetros cúbicos, mas em metro cúbico. A chuva mais forte já registrada na história, de novo, estou aqui com a Organização Meteorológica Mundial, aconteceu em 1966 em Madagascar, num local chamado Ilha Reunião. 1.285 milímetros em 24 horas. Quer dizer, aí a gente está falando de um troço bíblico, né? Muito acima da curva. Mas no Brasil, as chuvas têm piorado, se tornado mais fortes. Eu sei que essa é uma discussão complexa, longa, mas você que trabalha com isso, tem notado essas alterações climáticas na forma dessas precipitações, ô Stephanie? Tenho sim. E foi uma coisa que até estava comentando na segunda-feira. Petrópolis foi cerca de 525 milímetros. Teve Angra dos Reis também com 800 milímetros. Então, agora a chuva tem ganhado cada vez mais intensidade, só que o que não é comum é acontecer isso em um curto período de tempo. Por exemplo, na sexta-feira, o alerta que eu emiti foi de chuva até a segunda com cerca de 200 milímetros. Então, choveu 683 só na região de Bertioga. Isso entre o sábado e o domingo. Então, foi um acumulado extremamente excepcional para esse curto período de tempo. Depois, a chuva ela foi mais regular, só que o estrago já estava feito. Então, até tem um alerta importante novamente para o nordeste do país. Entre hoje, próximos dias, chuva também ganhando intensidade nas áreas do litoral. Então, região de encosta volta a ficar em alerta entre Rio Grande do Norte e também Salvador. Então, vale lembrar que também são áreas que sofrem muito com a chuva. Então, os acumulados podem ser expressivos, passando aí de 100 milímetros, isso pelo menos nesses próximos dias e durante o fim de semana. Então, vale observar também essa costa norte do país, que vai seguir instável. Eu falei aqui em milímetro cúbico, fui corrigido, é metro quadrado. Não. Metro quadrado serve para medir terreno. Né? O volume de chuva é cúbico mesmo. O que eu não sei, e aí a Stephanie pode me ajudar, é se de fato existe uma medida de metro cúbico para medir, porque a gente nunca chegou até lá, né? 1.000 milímetros cúbicos, eu tenho a impressão que equivalem a 1 metro cúbico, mas eu nunca vi isso sendo usado de medida para volume de chuva. Também não. Também não, posso pesquisar inédito, depois. Né? É tão inédito que... Daqui a pouco você conta pra gente então, Stephanie. Bom trabalho pra você e bom restinho de semana. Bom trabalho. Valeu, Stephanie. Agora são 7h38. A gente tem, nesses últimos dias aqui, transitado entre tons muito distintos, né? Diante de uma tragédia que tira, assim, o ânimo das festas de carnaval, né? Não tem muito jeito. Cidades enlutadas, como a cidade de São Sebastião, cidades que cancelaram as suas festas de carnaval. Mas a gente não pode deixar de falar de uma outra parte do país que reuniu multidões, né? Multidões acompanhando os blocos de rua. Foi assim em Salvador, foi assim em Olinda, em Recife e também sobre os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Rio e de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, a apuração mais tarde. Em São Paulo,
deu Mocidade. Beba tudo é resistência, sou mocidade, trago na pele a força pra vencer. Meu samba é luta e voz, fala por todos nós, bendito seja o seu poder, meu batuque é resistência. Ivan, por que a Mocidade ganhou? Ah, Megali, porque quem foi ganhar ou quem perder, Quem não acho. perdeu? Isso aí é um assunto interessante, mas enfim, a Mocidade trouxe um enredo forte, um enredo diferente, original, carnavalesco Jorge Silveira, que é um cara da nova geração de carnavalescos, um cara que desenha muito, que gosta de criar e merecia ganhar um título também. E veio bonita a escola, né? Não estava entre as minhas favoritas não, mas São Paulo tem um carnaval muito diferente do Rio, onde há um apreço pela técnica e pelo manual, né? E pela cartilha. Inclusive a forma de se julgar o carnaval em São Paulo é muito diferente do Rio, o manual dos jogadores são muito diferentes. No Rio é dado ao jogador um poder mais subjetivo de análise sobre as alegorias, e o manual do jogador em São Paulo basicamente aponta ali todas as falhas, vamos dizer assim, que o jogador precisa se atentar. Então, basicamente, falando dessa forma, o jogador aqui em São Paulo, ele era, com perdão do neologismo, um conferidor de desfiles, né? Então, assim, isso faz com que, por exemplo, ontem até o quarto quesito na apuração, todas as escolas estivessem empatadas com 10. Né? Porque se você passou, não há para o jogador, por exemplo, alegoria. Ele vai jogar uma alegoria, ele pode falar, bom, tá tudo bem, tá acabado, não tem nenhum pedaço solto, né? Tá bom. Mas ele não pode falar que aquilo ali não se encaixa com a ala da frente, que é de, sabe? Ele tem que se atentar ao que está no caderno. Isso é uma coisa que é uma discussão. Isso é bem paulista, né? É um carnaval meio de planilha. É o que eu falei aqui ontem no carnaval, que o ouvinte entenda a minha ironia, mas que às vezes o carnaval de São Paulo é irritantemente organizado, né? Então, assim. Mas enfim, a Mocidade mereceu bastante. A segunda maior campeã do carnaval, bairro do Limão em festa. Eu trouxe para a avenida o enredo Yasuke, a história do primeiro samurai negro. Aproveitou essa história para passar uma mensagem, né, que inclusive está no samba, né, que todo preto pode ser o que quiser. E foi uma catarse, né, uma escola grande, a morada do samba, e conquistou esse título e foi na última nota. Mancha Verde ficou com o segundo lugar, e aí eu acertei as outras 3, né, entre os 5 primeiros, o Império de Casa Verde, Tatuapé e a Dragões da Real, que voltam no sábado. Apesar de você, né? Apesar de você, no desfile, a Dragões vai pro desfile das campeãs. Pro desfile das campeãs. Legal, hein, cara? Que grande palpiteiro no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro eu acertei quem foi o terceiro, o quarto e o quinto. Isso. Tá bom demais. Eu não. O Carnaval de São Paulo é mais difícil. Mas acertei, é triste, mas acertei um dos rebaixados também, e falei lá no Sambódromo ainda, né? Que é a Vila Maria, que é uma escola muito grande aqui de São Paulo, tem projetos sociais incríveis, e, assim, é uma escola, é uma entidade, né? A Vila Maria trouxe o enredo dela mesma, né? Contou a história dela mesma, mas na avenida não ficou muito bacana. Não funcionou. Não funcionou e, enfim, perdeu pontos. E a Estrela do Terceiro Milênio do Grajaú, é isso que a gente tá, inclusive a mídia especializada tá falando muito disso, né? A Estrela do Terceiro Milênio, que subiu do grupo de acesso, foi rebaixada e nunca, nem de longe, fez um desfile para ser rebaixado. Outras notícias, Vai volta pro grupo especial. Aliás, só rapidinho, sobre a Vai, eu não pude acompanhar o desfile e li muitos da mídia especializada no carnaval dizendo que a Vai fez um carnaval para ser campeã do grupo especial. Foi uma catarse, então foi, pelo que eu tava lendo, foi incrível o desfile da Vai, né? Vai, volta, viu, viado? Isso. Vai, volta. Volta de onde nunca deveria ter saído, hein, gente? Exato. Foi com um título. E o Camisa Verde e Branco também, tradicional. Escola aqui da Barra Funda tá de volta também. Essa foi surpresa também, ninguém esperava que lutaria ali pelo título. E aí Morro de Casa Verde e X9 Paulistana rebaixadas pro grupo de acesso 2. Aí, hoje teremos a apuração no Rio de Janeiro. Teremos. Né? Quem é que vai ser a terceira colocada, hein? Terceira colocada? Quarta e quinta também. Quarta e quinta. Vila Isabel, terceiro. Tá. Não, fala sério, vai. Quem é que entra aí com eu acho que Viradouro, Imperatriz, Vila, Mangueira e... Ô, Megali. Milton Neves. Pode ser essas 3? Milton Neves. Ontem, antes de ontem, eu já falei. Cai a Mocidade? Eu acho que cai a Mocidade. Mocidade Independente de Padre Miguel?
Não pode ser. Ah, depois vocês me cobram. Daqui aí. uma hora ele vai mudar o palpite, tá? Porque ontem foi tá assim. registrado. Ontem foi Viradouro às 7 da manhã, Mangueira às 9h20, entendeu? Tá tudo registrado, tá tudo Eu parei registrado. de acompanhar desfile faz algum tempo. Pra mim, a Mocidade é uma escola enorme. Assim, Como na a semana Mocidade vai passada, aquele cair? negócio que você falou caiu super mal, né? De que detesta o carnaval e acha feio os desfiles e tal, não Você foi? é baixa, né, Sheila? Como você é pequena. Qual a nota que você dá pro Megali? A nota pro Luiz Megali. Assim, pisando nos outros, como diretora da Bandeirantes, foi desse jeito. 7.8. 7.8 pra você, tá, Megali? Você falou, as pessoas acreditam. Eu acho que É, desfile é né? a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu só não consigo diferenciar um do outro. Eu Tá. admiro isso no Ivan. O Ivan acompanhar um desfile e falar, essa vai cair. Cair mesmo. Eu achei mais ofensivo quando ele xingou com o Carnaval de Salvador. Sabe aquela pessoa que não entende de futebol e aí fala, futebol são 11 caras correndo atrás de uma bola. Então, pra mim, o carnaval são milhares de pessoas desfilando por uma avenida, tudo colorido, bonito, mas tudo igual. Mas eu sei que eu tô errado. Em São Paulo isso mais ainda, Essa justamente é bom, por é causa bom a disso que a gente tá consciência, falando das apostilas, entendeu? Porque pras escolas, pras escolas é muito mais fácil você mudar o seu projeto do que tentar fazer algo novo na avenida, que pode... Inclusive, o Leonardo Dai, que é um colega nosso, trabalhando na CBN, cobre carnaval há muitos anos, ele citou esse caso específico de uma escola uma vez, que mostrou na pasta uma fantasia, e aí, pra avenida, a fantasia foi melhorada. E perderam um 10º. Porque tinha uma capa. E na pasta, o desenho da fantasia não consta com uma capa. Então, assim... É muita burocracia, né? Isso significa que para uma escola é muito mais fácil piorar o projeto do desfile do que tentar fazer algo diferente. O que não acontece no Rio. E como também há um julgamento mais subjetivo, o manual do julgador é diferente, as escolas inovam bastante, como inovaram esse ano. A Vila Isabel, por exemplo, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira trocou de roupa na frente do jurado, uma coisa que nunca foi vista. As comissões de frente da Tijuca, a comissão de frente da Tijuca usou a luz do sambódromo, apagou e fez jogo de luzes com a cenografia. Isso nunca foi feito. Foi lindo? Encantou o público? Encantou. Agora, a gente não sabe o que o jurado vai achar disso, entendeu? E aqui em São Paulo não há muito espaço para isso ser feito, justamente porque para as escolas é cômodo, é melhor piorar o projeto do desfile do que tentar fazer algo diferente, que, enfim, não vai ser julgado daquela Quem que forma. fez um cavalo prateado que se mexia, que eu vi na internet? O São Jorge? Quem foi que fez o São Jorge? É o São Jorge, isso. O dragão é São Jorge. Ajuda aí o povo do Rio. Ai, o Mário falou hoje na prateado, nossa meu Deus, ponte. que é aquilo, cara? É, Aquilo que misturou. foi o do Paulo Barros. Foi a do foi a Paulo Vila. Barros. Vila Foi do Isabel, Paulo foi a Barros. Vila. Cara, pra mim tem que ganhar a Vila Isabel por causa daquilo. Só por causa daquilo? Só por causa daquilo. Porque só porque eu vi. Megali, tudo igual no carnaval, você quer falar da... Não é que eu tô brincando, né? É. Mas é isso. Mas é verdade. Então, assim, Impressionante, né? mas você entende? As escolas do Rio é uma coisa mais emocional, uma coisa mais, mais criativa justamente por causa disso, né? Então, assim, eles arriscam mais do que em São Paulo por causa do manual que a gente Franzinho, 30, obrigado. Obrigado. E a nosso nota? carnavalesco. Pra você? 9.9. É que eu... Vocês De novo estão eu estourei puxando o tempo, saco um né? do outro hoje? É isso? É que você disse que... Que é a sua? Você disse que ia informar Não, muito, obrigado. só que você informou mais. Sim. É. E a gente tá em São Paulo, entendeu? Isso. Então, perdeu um pontinho aí. Valeu, Ivan. Valeu. Vamos mudar aqui de trilha? Falar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que tem apuração das notas, começando 4 da tarde, com detalhes do Gustavo Sleman. A grande campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro vai ser conhecida na tarde desta quarta-feira de cinzas. A divulgação das notas começa às 4 horas da tarde, na Praça da Apoteose, no centro do Rio. Entre as favoritas ao título estão Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Estação 1ª de Mangueira e Unidos de Vila Isabel. São 9 quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. As notas variam de 9 a 10, sendo que a menor é descartada. Com cobertura da Band News FM, hein? A apuração das notas começando às 4 horas da tarde. Não perca. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando, gostosinho pro pai. E vem jogando. Cara, é um fenômeno, né? É um fenômeno. Zona de Perigo, do Léo Santana. E aí, agora há pouquinho, estava aqui conversando com uma ouvinte nossa, cujo marido é alemão. E ela acompanhou a apuração
das notas ontem com o marido. Falou que ele estava muito desconfiado, que só saía nota 10, estava entendendo nada, porque como é que todo mundo podia receber nota 10? Essa ouvinte foi a mesma que nos alertou da versão tocando na Alemanha de Zona de Perigo, que é essa aqui. Sensationell, so wie sie mit mir umgehen tut, ist nicht mehr normal. Ich bin in der Gefahrenzone. Sie küsste meinen Mund mit ihrer Hand auf meinem Hals. Dieses Baby provoziert und die Art tut mir wohl. Sabe como fala samba alemão, né? Bundessamba. Cara, esse é um Bundessamba mesmo. Literalmente, né? Ficou ruim demais, né? Ficou péssimo. Minha nossa. Mas valeu a intenção. Né? Bom, em Salvador hoje é dia de arrastão para fechar o carnaval com chave de ouro. Ontem, a Zona de Perigo, a brasileiríssima do Léo Santana, levou o troféu Band de Folia. Quem tem as informações direto da capital baiana é Luiz Felipe Veloso. Merecidíssimo, né, Veloso? Bom dia. Muito bom dia para você, Xará, bom dia para Ellen, para Ivan e também para Sheila. Bom, pelo visto merecido porque virou um chiclete, né? Pegou. Imagine, teve claque até na Alemanha, pelo que Sheila acabou de apresentar, então não tem pra onde correr. O Léo Santana fez campanha em todo canto, a Lauren Prota foi pro Sudeste, né, desfilar, a escola de samba fez propaganda da música, não tinha pra onde correr. Colou, virou chiclete, Zona de Perigo, venceu aí o troféu Band de Folia, troféu que esse ano teve 4 itens, né, melhor banda, foi a banda Filhos de Jorge, melhor cantora, para Ivete Sangalo, e Léo Santana, o gigante, conhecido por aqui como GG, venceu não só como melhor música, mas também venceu como melhor cantor. Ontem ele recebeu o troféu das mãos do nosso apresentador do Band de Folia, Betinho. Vamos conferir? Nossa, fãs, admiradores, parceiros, colaboradores, Salvador Produções, toda a imprensa no modo geral, obrigado Zeca, obrigado Betinho, obrigado Gil, Pamela, todos da Band de Folia, que honra, isso é muito prazeroso, eu acho que o artista depende muito disso, né? De fazer muito trabalho e ser reconhecido e ser retribuído. E eu venho sendo retribuído há tanto tempo, cara, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu já sou tão realizado de todo o meu coração, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, que só o que vem agora é só saúde. E quando recebo ainda essa homenagem, esse presente, eu me sinto ainda muito mais lisonjeado. Então, obrigado a cada um de vocês. E quem acha que é merecedor, bota a mão pra cima e faz barulho, por favor. Isso é. E ele ainda fez Betinho e Zeca Camargo dançarem em cima do trio, pois viu? Imperdível. Não precisa muito também, né? É verdade, é verdade. O Megali, eu acho que eu Correio Deselegante deveria fazer uma enquete, viu? Pro Megali dançar? Megali dançando Zona de Perigo, com aquela plaquetinha que eles distribuíram no Carnaval de Salvador, na Zona de Perigo. Aí sim é perigo. Excelente. Combinaria com a versão do alemão, hein? Antes de ir embora, gente, preciso lembrar que a partir das 10 da manhã ainda tem carnaval em Salvador, tá? Esse é um dia dedicado para cordeiros, para ambulantes, para o pessoal que trabalha no setor da hotelaria. É uma tradição aqui em Salvador que a quarta-feira de cinzas ocorra um arrastão para que essas pessoas que trabalham no carnaval sigam. Então tem o Setentão Belmarques puxando com o primeiro trio, tem Carlinhos Brown, tem Léo Santana e o sertanejo Daniel Vieira fazendo essa festa que só deve acabar na quarta-feira de cinzas à tarde. Tá bom. O Xará falou que virou chiclete. Não, virou chiclete. Chiclete é outro. Chiclete é aquele lá do Belmar. Não confunda. Valeu, Luiz. Um abraço, gente. Muito bom dia pra vocês. Beijo grande. Até. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Grande abraço para todos vocês aí nos estúdios da Band News FM no Morumbi. Ontem, que coisa impressionante, hein? Clássico mundial, Liverpool versus Real Madrid. E estava 2-0 para o Liverpool.
Aliás, o segundo gol foi uma vergonha, né? Porque o excelente goleiro Gantois lá, ele simplesmente, Courtois, ele tentou sair jogando. Foi uma coisa ridícula. Trupicou na bola e o que aconteceu? Mais um gol do glorioso Real Madrid. 5-2, gente. São dois pesos pesados. 5-2 pro Real Madrid. E o Ancelotti, ele tá arrumando as malas, viu? Ele vem mesmo pra seleção brasileira, que tudo indica. Formação de Flávio Maralho Gomes, grande corintiano, entendeu? Agora, é o seguinte, no time do Liverpool, 2-0 tomou de 5-2. E parabéns ao Vinícius Júnior. Eu sou muito papudo, mas quando eu erro, eu sou papudo também, eu reconheço. Quando esse rapaz começou lá no Rio de Janeiro, Vinícius Júnior, todo mundo falando bem dele, não sei o quê, eu entrei no ar, dizendo, no terceiro tempo da Band, na Rádio Bandeirantes, aqui na Band News FM também, falei, esse rapaz aí tem muito mais fama do que bola, estão enchendo a bola dele, mas é muito cedo e tal. Não vai ser o novo Negueba. Isso quem falou foi o Fábio França, meu Deus do céu. Mas o Negueba teve uma carreira boa e tal, um abraço para ele, não sei, devia saber onde ele está, mas e no mais? São Paulo ganhou por 3-0 na cidade de Sorocaba, que sempre teve o São Bento, mas o São Bento era muito mais forte antigamente, né? Enfim, o São Paulo, olha, tá pintando aí como um sério adversário do Palmeiras, né? Porque o Corinthians tá meio com o freio de mão puxado, o Santos também, mas o Santos ganhou da Portuguesa, tadinha. Ela vai cair de novo e o Santos pode ir pro quadrangular, né? Numa dessa dá uma zebra e o Santos será campeão. Grande abraço pra vocês, grande quarta-feira e amanhã eu volto. É um secador de plantão, né? Vai secando o São Paulo. Vai secar o seu galo lá, Milton por Neves. favor. E faltou a nota pro Flamengo ontem, hein? Nota Flamengo. 7,8. É muito. Isso é B.